Escala 6 por 1. O que esperar de toda essa discussão e como olhar para o setor de varejo do ponto de vista das ações? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido, semanal, que traz aqui vários dos assuntos que estão mexendo com o seu dinheiro aqui no Brasil, no mundo, sempre sob o ponto de vista dos analistas da XP. E hoje, para falar comigo sobre esse tema, que com certeza vai ser uma pauta que vai dar o que falar ao longo do ano, eu tenho duas especialistas. Então eu tenho aqui Bianca Lima, nossa analista política, né, que veio trazer aqui todos os pormenores dessa discussão lá de Brasília, e também Daniele Eiger aqui, que é a nossa head do setor de varejo. Tem mais setores? Não. Mas setor de varejo, gente, eu nunca sei. É muita gente, muitos sobrenomes, muitos setores. Mas é isso, como hoje vamos falar de varejo, eu sei que a Dani sabe muito, né? Aqui ela vai contar um pouco sobre um estudo que o time já preparou sobre o que podemos esperar do ponto de vista, né, das empresas, olhando para o micro, se essa decisão macro do ponto de vista política realmente se concretizar. Então, bom, sem mais delongas, bom dia, quer dizer, boa tarde, né? Obrigada por estarem com a gente aqui hoje no Drops. Eu acho que nenhuma das duas veio aqui no Drops nunca, então bem-vindas. Preparem-se para ser convidadas mais vezes para o nosso podcast. Bom, acho que começando essa discussão, vou começar por você, Bianca, para trazer um pouco para a gente sobre o panorama, né? Explicar um pouco o que é realmente, do que se trata essa discussão do 6 por 1, né? E como que está a temperatura lá em Brasília sobre essa temática? Oi, Raquel. Boa tarde para você, para quem nos escuta. Daniela, muito bom estar aqui no Expert Drops. Drops, isso mesmo. Espero voltar mais vezes, mas vamos falar então de escala 6 para 1. O que a gente tem é uma discussão que está muito na ordem do dia lá em Brasília, de se colocar um fim, né, nessa possibilidade de escala de 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. É uma discussão que ganhou muito fôlego agora, né, a partir da retomada dos trabalhos legislativos lá em Brasília. A gente, obviamente, não pode esquecer que 2026 é um ano eleitoral e essa é uma pauta que tem um apelo popular muito grande. O governo sabe disso, deputados e senadores que também vão tentar se reeleger sabem igualmente disso. É claro que tem uma grande preocupação do setor privado, e isso é levado para dentro do Congresso Nacional, então você vai ter ali forças opostas se colocando, mas a gente tem que frisar que há, de fato, um apelo para essa pauta e a gente vê ali no nosso time de análise política da XP que houve um aumento ali de possibilidade de risco de aprovação dessa matéria, principalmente porque a gente viu um deslocamento de perspectiva e de falas e de sinalizações do presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, que ali no segundo semestre do ano passado estava um pouco mais reticente, fazendo mais sinalizações para a iniciativa privada e nesse ano já começou a sinalizar que tem interesse em dar continuidade a essa matéria. A gente tem uma proposta de emenda à Constituição que já está na Câmara, está na Comissão de Constituição e Justiça sendo discutida e há a possibilidade ali do governo talvez também trazer um projeto de lei para abraçar um pouco, tentar reunir todas as propostas. A gente vai falar dos próximos passos daqui para frente, mas o que a gente tem hoje de momento em Brasília é uma discussão que está posta, muito concentrada na Câmara dos Deputados, ainda numa comissão, não chegou ao plenário da Casa, e uma discussão que hoje, pela proposta original, seria para se colocar um fim na escala 6 para 1 e para migrar para 4 por 3 e sair de 44 horas e ir para 36. Mas eu já adianto aqui, e eu tenho certeza que a Daniela, quando ouve isso, fica super preocupada, pensando em todas as empresas do setor, eu já adianto aqui que esse não é o caminho provável dentro do Congresso. Muito provavelmente o que a gente tem ali, né, ouvido e conversado com os parlamentares é que se construa um meio do caminho. Então, o mais provável é que você tenha um direcionamento para uma escala 5 por 2 e migrando de 44 horas para 40, mas tem muita discussão ainda para acontecer. O setor privado está pedindo uma série de compensações, caso esse assunto vá para frente. Por exemplo, voltar a discutir desoneração da folha de pagamento, que é algo que o governo não quer nem ouvir falar. Mas então tem muita água ainda para rolar debaixo da ponte, mas frisando que a gente acredita que, indo para frente, essa discussão vai se endereçar por um meio do caminho.
Não, muito bom. É um assunto, como você falou, que agora não é só pauta do governo, né? Agora também virou pauta do Congresso. Você acha que vai ter uma discussão aí de quem que é a pauta? Ah, total, assim, a discussão sobre a paternidade É. dessa pauta já está posta, né? Então, assim, o Congresso tentando ter ali o seu protagonismo, né, e ser o pai dessa proposta, dessa discussão. O governo, por outro lado, quer abraçar, acha que essa pauta trabalhista, esses assuntos trabalhistas são um dos grandes pilares do governo Lula para a eleição de outubro. Então, quer também estar muito presente nisso, por isso até a dúvida se o governo enviará um projeto de lei, que a gente precisa frisar aqui para quem está nos ouvindo, que tem uma tramitação legislativa muito mais simples do que uma PEC, então para o governo também seria mais interessante desse ponto de vista, e o Congresso tentando ali fazer a sua reserva de mercado e falar, não, vamos discutir aqui dentro do Congresso e via PEC, porque PEC você tem uma série de etapas, muito mais discussões, e isso coloca mais holofote no trabalho do Congresso. Excelente. Bom, então agora, né, dado esse pano de fundo, Dani, o que vocês conseguiram já observar? Eu sei que é tudo muito preliminar ainda, né, desses potenciais impactos nas empresas da cobertura. Bom, boa tarde a todos, também muito, muito bom estar aqui, espero também voltar algumas vezes. Já teve gente do meu time aqui, mas eu é a primeira vez. Então, assim, ainda de fato é muito preliminar, a gente tentou conversar com algumas empresas e a maioria delas, se não todas, falaram que ainda é muito no começo, quer ter mais informações, porque também tem essa questão de, principalmente dado que a gente cobre empresa listada, elas ficam preocupadas de já começar a antecipar um impacto, seja menor ou maior, sendo que ainda não se sabe direito todos os elementos, como a Bianca muito bem colocou. Então, o que a gente fez, né? A gente aqui, como na nossa cadeira de analista, a gente sempre gosta de tentar antecipar, né? Para já ter alguma discussão aqui. A gente olhou todos os números das companhias e buscou o que a gente tem de informação sobre mão de obra, né? E aí, as companhias, elas são obrigadas a dar o disclosure, né? Abrir a informação de quanto é pessoas, né? O pessoal dentro do custo delas, ou seja, quem é verticalizado, ou seja, indústria, o custo as pessoas geralmente são vistas como custo, e porque é lá da indústria, né, para produzir o produto, ou seja, na parte de despesa de vendas é administrativo, vendas sendo as que estão mais na operação, né, então, por exemplo, em lojas, seria o caso, ou no administrativo, pessoas que estão ou aqui, né, tocando a empresa como se fosse o back office, ou, de repente, o centro de distribuição, às vezes ele pode estar ou nas vendas ou no administrativo, e a gente mapeou isso para todas as empresas. A gente não sabe quanto de cada empresa está na escala 6x1, quanto que está na 5x2. Então, o que a gente fez como uma premissa de um meio que cenário, talvez, entre aspas, o pior cenário, né? O mais impactante é impactar igualmente a todo o custo de pessoal do custo e de vendas, que a gente imagina onde estão a maioria das pessoas na escala 6x1, porque administrativo, geralmente, ele é mais já adequado para o 5x2. Mas o que a gente também coloca aqui é que, assim, tem 2 pontos aqui para considerar. O primeiro é que você tem custos indiretos, né? Então, por exemplo, eu falei, quem é verticalizado tem o pessoal lá dentro do custo. Quem não é verticalizado compra um produto de uma empresa que tem esse pessoal em algum lugar. Então, assim, podem vir pressões indiretas também dessa eventual mudança, seja via o próprio custo do produto, né, quando a empresa não é verticalizada, seja eventualmente até de serviços terceiros, né, a gente vê muitas empresas de prestações de serviços, como por exemplo limpeza, né, tem muita empresa que não tem uma mão de obra própria de limpeza, contrata uma outra empresa, essa mão de obra também não vai estar ali onde eu olhei, ela vai ser um outro custo que também tende a ser impactado, porque talvez essa empresa sim tenha um aumento de custo e aí ela sim tenha que eventualmente repassar para preço, então o fato é que, assim, existe um impacto relevante, o setor é muito empregador, quanto mais empregador é o segmento, maior é o possível impacto, obviamente também tem um componente de rentabilidade do negócio e nível de estrutura de capital, ou seja, se a empresa tem mais dívida ou menos dívida, isso acaba tendo um impacto maior ou menor na última linha do balanço, né? Porque aí acaba sendo nominalmente mais relevante. Então, assim, você tem todo esse componente que a gente olhou, e aí a gente fez basicamente um estudo aumentando em 10% o custo de pessoal. E aí, por que 10%? Né? A gente até estava conversando aqui antes do podcast começar. Muito se fala do 6x1 e para o 5x2, né? E aí, quando você fala com as empresas,
empresas. Existem empresas que já começaram esse movimento, até por outro aspecto, né? A gente já estava vendo um problema de absenteísmo, que é quando as pessoas faltam no setor, então eles estavam buscando criar uma melhor proposta de valor para o funcionário, e aí já estava começando algumas empresas a fazer esse movimento de ir para a escala 5 com 2, e aí tem outras que estão com pilotos, então já estão começando a olhar nesse sentido. Só que a redução da carga horária semanal é uma redução de horas trabalhadas, ou seja, de pessoas disponíveis. Naturalmente, esse sim é uma coisa que é mais difícil de você compensar ou realocar. Então, a gente sensibilizou para essa redução de horas disponíveis, né? Então, no fim, são 10% a menos de horas, porque é 44 para 40. E aí, isso fez com que, na média do setor, que é bem dispare entre as empresas, porque tem empresas com perfis diferentes de nível de mão de obra, nível de rentabilidade e nível de alavancagem, você tem uma queda de 8% no nível do EBITDA, que é o lucro operacional, e 18% na última linha, que é o lucro líquido, né? Então, pode ser muito impactante, isso, obviamente, sem considerar impactos indiretos e sem colocar na conta qualquer compensação, seja por aumento de produtividade, seja por repasse no preço. E, nossa, super interessante esse deep dive que vocês fizeram só do básico, né? Vamos dizer, seria só o primeiro passo e já tem tudo isso de espaço para análise. E Bianca, você estava trazendo aqui pra gente antes, né, algumas informações super interessantes que você teve ali em conversas em Brasília, que eu acho que enriquece bastante, inclusive, a análise da Dani, né, acho que vai bastante ao encontro do que ela estava dizendo, certo? Exatamente, porque eu acho que a gente tem que, agora que todos os holofotes estão nessa discussão do fim da 6 para 1, também o governo está mergulhando nos dados e tentando entender qual o tamanho do contingente de trabalhadores que estão nessa escala, qual que é o perfil desse trabalhador e qual que vai ser o possível impacto né, no mercado, enfim, na economia com essa mudança. Então, o que a gente teve ali de conversas com interlocutores do governo que estão ajudando a pensar essa proposta é o seguinte: o que eles colocam? Que hoje a gente tem cerca de 49 milhões de trabalhadores seletistas no país e que desses, a maior parte, 66,3%, já está na escala 5 para 2. E o restante, 33,7%, está na 6 para 1, sendo que o grosso, assim, realmente bem a maior parte está ali em comércio e serviços. Então, de fato, é bem a área da Dani, são essas empresas, com certeza, que serão as mais impactadas. Mas aí eu queria trazer uma outra informação que eu acho que é muito relevante, e que a gente precisa ficar atento quando a discussão engrenar dentro do Congresso Nacional, que desse contingente grande de trabalhadores que já está na 5 por 2, a maior parte dele trabalha 44 horas e não 40. Então, mesmo quem está na 5 por 2 será impactado pela mudança caso prevaleça essa linha de se reduzir de 44 para 40. E eu acho que esse é o grande ponto-chave. A Dani certamente vai saber falar melhor do que eu para as empresas, porque você vai fazer um aumento do custo da hora trabalhada, né? Então, eu acho que a gente às vezes fica muito assim, 6 para 1, 5 para 2, mas a grande questão é a redução de jornada com a manutenção dos salários. Esse vai ser o grande desafio para as empresas. Não sei se você concorda, Dani. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, obviamente, a depender do segmento, é isso. Eu falo que o varejo, ele é um setor, mas, na verdade, ele tem vários diferentes ali dentro, né? Então, por exemplo, eu tenho indústria. A indústria, ela, de fato, precisa de pessoas lá o tempo todo operando, senão ela para de fazer o produto. Então, eu acho que a mudança da escala é um pouco mais relevante, por exemplo, para uma indústria, porque você não tem uma certa sazonalidade, né, ao longo do dia. Diferente de loja. Dependendo da loja, você vai falar, não, eu tenho aqui um momento maior, então eu posso, de repente, tirar algumas pessoas aqui, tentar realocar. Eu acho que ainda é um desafio, mas, sem dúvida, é um desafio que tem um pouco mais de espaço de manobra. No caso do aumento do custo, é o aumento do custo e aconteceu, né? E aí, eu acho que às vezes podem também ter uma impressão que fala assim, mas é um aumento de custo, mas assim, sei lá, dá para lidar com isso, assim. Eu acho que também tem que se colocar um pouco no contexto, e eu acho que a Bianca também sabe que a gente vem tendo essa troca de política e setor de varejo já há alguns anos, que tem tido várias mudanças que, no fim, têm sido desafiadoras para o setor.
Seja porque tem gente que fala assim, benefícios fiscais que deixaram de ser dados, e você fala, mas era um benefício fiscal, mas fato é que era um benefício fiscal que viabilizava e foi tirado e eles tiveram que viver sem aquilo de um momento para o outro, né? Então, assim, eu acho que o setor ele já vem tendo vários desafios há alguns anos, fora, obviamente, a questão mais do consumo mais fragilizado, porque onde daria para compensar essa questão do repasse do aumento do custo, é você repassar isso para preço, né? E aí, naturalmente, também é aquela coisa que você fala, bom, então eu tô ganhando mais, né, na hora trabalhada, mas provavelmente eu vou ter que pagar mais pelas mesmas coisas. Quer dizer que vai ser na mesma proporção? Não necessariamente, pode ser que alguns Depende da setores cesta repassem. de consumo. Depende da cesta do consumo, depende da dinâmica competitiva do setor. Você pode levar, eventualmente, até algum desafio de algumas empresas pararem de pé, porque elas são menos estruturadas, estão mais fragilizadas. Então, eu acho que existem vários desafios, mas com certeza, onde tem o maior desafio mesmo, é essa questão do aumento de custo, porque é um aumento de custo direto. Você vai ter pessoas trabalhando menos, ganhando mais, logo a hora trabalhada ela vai custar mais caro uma vez implementado isso. Mas também acho que daqui a pouco a Bianca vai falar dos próximos passos, pode ser que tenha formas de dar uma suavizada nisso em relação à transição, né? Então, perfeito, Dani. Eu acho que assim, sempre quando a gente fala, né, de mudanças que afetam diretamente o pagamento de tributos, principalmente, ou mesmo, né, indiretamente, empresas, normalmente no Brasil a gente fala de um período de transição longo, que nem a gente vê, por exemplo, na reforma tributária, né? A reforma não é a reforma tributária da renda, mas a reforma tributária do consumo, que vai ter aí um período de transição enorme. Está sendo discutido isso, Bianca, eu acho que nessa pergunta, se você puder tocar um pouquinho nos próximos passos, né? Você falou que vai ter toda uma discussão de paternidade, ainda tem essa discussão, se vai se tratar de 6x1 para uma questão de jornada, de horas de trabalho. Você acha que também tem alguma chance disso mexer nas mudanças da reforma trabalhista lá de 2016, né? E trazer alguma insegurança jurídica? Eu diria que não, tá? Porque a gente está no ano eleitoral e fazer mudanças que sejam no sentido de apertar as regras para o trabalhador ou flexibilizar para as empresas, né? Depende do prisma que você olha. Eu acho que esse não é um ano propício, do ponto de vista político, para ocorrer essa discussão. Em termos da discussão da 6x1, então vamos falar de próximos passos. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem, na verdade, uma série de projetos já no Congresso, mas a que tem ganhado maior protagonismo é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que está na Câmara, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é a dúvida? Será este, de fato, o veículo que vai ser usado para essa discussão ou não? Ou o governo, que tem esse desejo e está nessa discussão, vai reunir ali pontos de maior consenso, fazer um projeto de lei e enviar isso para o Congresso? E aí a gente cai, obviamente, nessa discussão da paternidade. Isso está em aberto ainda. Essa conversa mais política, ela ainda vai acontecer entre interlocutores ali, né, da SRI, do Palácio do Planalto, o próprio presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar fechar isso. É claro que o Congresso quer a continuidade da PEC. A PEC, ela exige, né, um maior quórum, um maior tempo de tramitação, e dá mais protagonismo para o Congresso, e o governo está mais inclinado para o projeto de lei, mas isso vai ter que ser costurado politicamente, não tem um martelo batido. Vamos falar sobre a questão de mérito, né? Como é que está essa discussão? Então, frisando que a tendência é você ir para o meio do caminho, então não ir para algo muito extremo, como 4x3 ou 36 horas, seria algo mais na linha do 5x2 e 40 horas, mas o governo gostaria que essa transição de 44 para 40 fosse mais rápida, mas ele está completamente ciente de que ele vai ter que negociar e vai ter que fazer uma transição que seja palatável. Porque, caso contrário, vai ter muita dificuldade desse texto avançar dentro do Congresso. O que já se tem hoje de discussão? Se fala, por exemplo, numa transição de 4 anos. Então, seria uma redução de 1 hora por ano, por exemplo. Mas tem alguns setores que consideram, ainda assim, uma transição curta, que acreditam que isso exigiria mais tempo. Outro ponto importante, é uma preocupação muito grande com os pequenos, porque você tem uma série de empresas muito pequenas, de até 9, 4 funcionários,
em comércio, né, no setor de comércio e no setor de serviços. Então, tem uma preocupação do governo também de não tornar essa proposta um tiro no pé, né? O trabalhador acabar, né? O pequeno Sem empresário, emprego, o trabalhador no caso, fica né? sem Ganhando emprego. nada, né? Ganhando. Exato. Então, Trabalhando assim, menos, trabalhando zero. esse público, né, esses eleitores, esses trabalhadores ali que estão nos micro e pequenos negócios, eles vão certamente ter uma atenção especial. De novo, ainda não tem nada fechado, mas o governo sabe que precisa talvez fazer condições especiais, uma transição talvez um pouco mais longa, alguma flexibilização para as empresas menores. Então, trazendo aqui para vocês e para quem nos escuta que esse é um temor ali para o Palácio do Planalto, para os ministérios, está sendo pensado se haverá uma condição especial ou não. E se eu puder, só, desculpa, Bianca, só te complementar nesse ponto, mas é que também o que é, de certa forma, entre aspas, irônico, né, é que os mais impactados do lado das grandes empresas são os maiores empregadores, né? Então, assim, quanto mais gente você tem no seu negócio, mais elas são representativas. E também o que acontece é que esses setores, coincidentemente ou não, são os setores com margens mais apertadas, né? Então, por exemplo, o varejo alimentar é o maior empregador da minha cobertura, o varejo farmacêutico é outro por conta da escala. A Raia Drogasil tem mais de 1.000 lojas pelo país. Então, assim, mais de 1.000 não, mais de 3.000. Então, assim, é muita gente que eles empregam. Então, assim, também eu acho que tem esse olhar de que você pegar bem as empresas que são mais empregadoras e aí você também, por mais que elas sejam mais estruturadas do que as menores, também eu acho que é um ponto que também é algo a ser discutido, né? Não, certamente, certamente. Eu acho que, aí trazendo um pouco a cabeça do governo, tá? O que tá um pouco na cabeça deles é o seguinte, é que as maiores teriam maior capacidade de absorção desse aumento de custo, e aí eu acho que temos dúvidas, porque temos, né, situações financeiras distintas, né, dentro dos dois segmentos. Um outro ponto que eles colocam, que eles estão vendo talvez como um efeito colateral do fim da escala 6:1, é um aumento da plataformização, como isso funciona na cabeça ali do pessoal do governo que a gente conversou. Eles falaram assim, olha, gente, já tem muitos serviços, por exemplo, supermercado. Já tem supermercado que recorre a uma plataforma para contratar estoquistas. Então, você contrata efetivamente no 5x2 e para aquele sexto dia você contrata via uma plataforma. Então, assim, talvez surjam também modelos um pouco híbridos. Não sei o quanto que isso seria sustentável para as empresas. Mas, para concluir aqui só essa parte do futuro, do jogar para frente, eu devolvo para vocês, um pouco de timing. Essa proposta, para ser viável e ser aprovada, ela tem que ser discutida no primeiro semestre. Porque no segundo semestre, todas as atenções estarão voltadas para as eleições. O Congresso vai funcionar durante pouquíssimas semanas em regime de esforço concentrado. Então, a gente tem o primeiro semestre para essa discussão e é um semestre curto, porque a gente já teve né, os feriados ali, né, referente, na verdade, ao Carnaval, a gente vai ter Páscoa e em junho a gente tem Festa Junina, que é um calendário político... Ainda mais em ano eleitoral, né? Muito importante, ainda mais em ano eleitoral. Então, eu tô colocando isso porque, assim, a janela é curta. Não vai ter muito tempo de discussão. Às vezes a gente acha 3 que... meses, basicamente. Exatamente. Né? E aí a gente tem uma data importante que a gente precisa colocar um olho, que é 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Então, há uma discussão em termos de timing para que essa proposta seja aprovada ali próximo ou até o 1º de maio, para que seja bastante simbólico. Então, eu colocaria essa data no radar de quem nos escuta. Muito bom. Você acha que as empresas estão com essa data na cabeça? Eu acho que as empresas estão de olho, mas eu acho que elas querem lidar com o que for aprovado quando for aprovado. Então, acho que, obviamente, assim, com a gente elas falam menos, mas imagino que internamente elas já estão fazendo os seus trabalhos, já tem algumas fazendo os pilotos, como eu comentei, e até as transições já acontecendo na escala. Na questão do custo, não tem muito o que fazer por hora, eu acho que é uma questão de esperar para ver mesmo, mas até essa questão que você comentou da plataformização, no fim, até pensando do ponto de vista estrito matemático, ele é um duplo efeito negativo do lado de custo, né? Porque você está falando que quem está trabalhando
manteve a escala 5 por 2, você tá pagando 10% a mais, né, na hora trabalhada, e você ainda tá tendo que contratar pessoas para compensar o outro dia. Então, você tá falando que o aumento é ainda maior do que o 10%, né? Então, por isso, eu falei no começo que era o pior cenário que a gente estimou. Eu acho que tá para ser pior no sentido do impacto, tá? Assim, da magnitude do impacto para as empresas. Porque, no fim, existem outros impactos que podem vir de lugares que a gente não tá vendo. Existem também, obviamente, sempre dá para olhar o outro lado, eventuais ganhos de eficiência, acomodações. Então, assim, a matemática dessa questão, eu acho que ainda são cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que, assim, as empresas estão atentas, mas elas estão evitando falar sobre por hora, pelo fato da incerteza. E também, eu acho que não está fazendo muita coisa do lado, principalmente do custo, porque tem que ver o que vai acontecer para ir ajustar como puder, dentro do contexto, a operação dela. Excelente, porque tem ainda o risco de cauda macro, né? Que é bom, se você tiver algum tipo de compensação para as empresas, como uma desoneração da folha, algo do tipo, você ainda tem o risco do fiscal. Né? Você tem o risco de cauda de isso bater lá nos cofres públicos, né? De você ter algum tipo de subsídio para bancar esse aumento de custo que vai bater nas empresas, né? Então, acho que é algo, enfim, é bastante coisa para mudar num curto espaço de tempo. Então, certamente vamos ouvir bastante sobre essa temática por aqui nos próximos meses. Bom, eu acho que já tivemos uma conversa super produtiva. Eu não sei se teve algum ponto que a gente não tratou. Eu acho que a gente abordou os principais. Do meu lado também. Excelente. Bom, gente, como sempre, né, o relatório aqui da Dani, né, com toda a análise das empresas, está publicado lá no nosso site de conteúdos. A Bianca está sempre aqui com a gente também nos nossos canais. Tem o Frequência Política, né, o podcast ali do time de política, tá com a gente também no Morning Call. Então, com certeza, esse vai ser um tema que vamos continuar trazendo atualizações. E, bom, como sempre aqui, né, para finalizar o programa, trazendo outros destaques que a gente teve ao longo dessa semana. Essa semana foi uma semana que começou com bastante volatilidade, incerteza nos mercados, né, por conta do posicionamento do Trump, né, do presidente americano Donald Trump, sobre tarifas, né. Então, tivemos a decisão no apagar das luzes da semana passada, né, a decisão da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, declarando a decisão de usar o AIPA, que é uma base jurídica para se basear nas tarifas, né, que o Donald Trump implementou, as tarifas recíprocas lá atrás, que isso era contra a lei. Então, isso acabou sendo, enfim, foi uma demanda da Corte Suprema nos Estados Unidos que isso caísse. De fato, foi o que aconteceu, né? Na terça-feira, isso já deixou de valer essas tarifas, mas não foram todas as tarifas, né? Então, tem algumas nuances para toda essa discussão. Parte delas não são todas as tarifas setoriais, por exemplo, continuam. O que foi acordado com os países bilateralmente também continua. E tem tarifas que cabem dentro de outros arcabouços, né, jurídico-legislativos nos Estados Unidos, que também se mantém. Além disso, logo depois da decisão da corte, o Trump trouxe aí a decisão de que elevaria a tarifa básica de importação nos Estados Unidos, né, para 15%. Isso virou 10% depois. E no fim da história, né, pelo menos por hora, no momento que a gente grava esse podcast, o Brasil acabou saindo como um vitorioso relativo, mais uma vez, né, dado que, como não havia, né, um acordo bilateral com os Estados Unidos, como a gente tinha parte das tarifas, né, que não estavam nos produtos sob exceção, ainda com 40% de adicional, isso tudo caiu para 10% novamente. A gente acabou sendo visto como um vitorioso relativo, assim como a China e a Índia, por exemplo. Então, isso acabou também trazendo um certo apetite ao risco adicional aqui para o fluxo estrangeiro, que já tem sido bastante forte aqui para o Brasil ao longo desse ano, né, nesses 2 meses, que tem impulsionado bastante a nossa bolsa por aqui e também o câmbio, né, e os mercados como um todo. Além disso, a gente também teve publicação aqui no nosso time de research de vários relatórios bastante interessantes. Então, teve a publicação do Outlook de alocação, que é um relatório mais estrutural, discutindo temas como repressão financeira, a importância da diversificação da renda fixa, como o CDI pode ser só aquele lugar quentinho, mas que de vez em quando perde, né, de vez em muito perde para o IPCA, né, ou mesmo, né, para a própria, para todas as outras classes de ativos, não sendo o lugar que você deveria ter toda a sua alocação, ou mesmo se basear,
né, a sua alocação de longo prazo, então vale conferir esse relatório. Além disso, tivemos resultado da NVIDIA, né, a gigante de tecnologia, de inteligência artificial, né, a criadora, né, desenvolvedora de chips, entre muitas outras coisas, que trouxe um resultado extraordinário com margem de 75%, né? Então, tem relatório sobre isso também, produzido pelo nosso time de estratégia internacional. E além de tudo isso, gente, a gente também teve a publicação de um relatório super especial sobre terras raras, que é um relatório multidisciplinar que foi produzido a muitas mãos aqui pelo time ESG, time de estratégia, o time setorial, né, que cobre aí também o setor de mineração. E é um relatório super completo que fala dessa temática, como se expor ou não se expor ainda no mercado brasileiro. Tá lá no nosso site de conteúdos. E aqui vai um spoiler para o final do programa, que vamos falar sobre isso na semana que vem. Então é isso, eu acho que esses foram os principais destaques. Mais uma vez, obrigada, Dani, obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente no Expert Drops. Serão muito bem-vindas para falar desses e de outros temas adiante. E muito obrigada a você que acompanhou a gente aqui até o final. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir a gente em todas as plataformas, né, conferir todo o nosso conteúdo. E claro, como sempre, a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.